Olá, poxa, obrigado por vir aqui na Qualifit, por conhecer um pouco mais, ou se interessar em conhecer um pouco mais do nosso negócio, dos nossos produtos. Eu me chamo Pierre, sou sócio fundador da Qualifit, empresa fundada em 2004, né? Vocês estão vendo aí. Também não estranha, é uma marca do gestor fitness digital. Também é um negócio que eu criei o ano passado. É um canal de conteúdo que fala de dicas, sacadas, tem muita coisa de gestão de academia, numa pegada muito de número, né? Tudo que você vai ver lá nesse canal, ele é alicerçado por número, eu gosto muito disso. Eu sou contra o achismo, né? Você vai ver lá que uma das frases é chega da gestão do achismo. Então, para quem não conhece também, dá uma olhada lá. Você vai encontrar sites, vai encontrar no YouTube, você vai encontrar no Facebook, e tem muita dica bacana lá para ajudar na gestão da academia de vocês, tá? Mas o foco aqui hoje, basicamente, você veio buscar informação sobre musculação, né? Gestão da musculação e o que a gente tem de ferramenta que pode ajudar, tá? Hoje nós temos dois produtos, né? Ou um produto com dois módulos que vai ajudar muito o negócio de vocês. Por que um produto da musculação com dois módulos? É porque esse produto ele foi concebido inicialmente para tratar das prescrições na musculação, né? Então, o chamado Analyzer. Então, quando ele foi criado especificamente para tratar de o professor ir lá, jogar as fichas dos clientes, e o cara ir lá todo dia, colocar, digitar o código, e sair o treino A, no outro dia o treino B, e assim por diante. Então ele foi concebido inicialmente para isso, e passou-se assim, acho que 2 ou 3 anos, basicamente dessa forma, né? Esse produto tem 10 anos já no mercado, e com o passar do tempo, e com a gestão deixando de ser aquela gestão do achismo, né? A gente tendo a necessidade de buscar informação mais precisa sobre a produtividade dos professores, eu resolvi criar o Analyzer Control, que aí já é um módulo especificamente do gestor da musculação. E aí a concepção, o conceito desse módulo foi partir de avaliar e de medir as carteiras dos professores. Então, do jeito que lá nas vendas você tem as carteiras das consultoras, na hora que ela vende um plano, esse cliente, até que o plano vença, faz parte da carteira da consultora ou da recepcionista, a gente usou a mesma ideia para o professor. Só que como ele não vende, ele prescreve, então na hora que eu prescrevo um treino, até que o aluno esteja em dia com a academia, esse aluno está vinculado a esse professor, dentro da carteira desse professor. Então esse é o alicerce, é a base do Analyzer Control, e com ele a gente vai poder afirmar mesmo quem é o professor que dá lucro na academia e qual é o professor que dá prejuízo. Eu não me refiro em nenhum momento ao conhecimento técnico, à capacidade técnica desse profissional ou do profissional, mas você, coordenador, vai perceber que muito dos indicadores, ou a maioria dos números que o Analyzer Control imprime para você, ou te põe à disposição, está muito ligado, está diretamente ligado realmente com produtividade. Aquele professor mais relapso, aquele que se escora, o que só atende as menininhas, tudo isso que a gente já sabe que existe nas academias e nas musculações, esse cara vai apontar, e vai apontar falando o porquê daquilo em número. Para você que é coordenador, para você que por acaso caiu de paraquedas como coordenador, né? Até ontem era professor e recebeu aquele convite assim, ó, vem cá, vai ser coordenador, você ficou muito envaidecido e hoje você começou a perder o sono, porque não sabia o tamanho da bucha que era. Um dos problemas em ser o coordenador da musculação é poder avaliar e medir a produtividade do cara que até ontem era teu parceiro de sala, era professor com você, e aí fica bem difícil. Com o número na mão, fica muito mais fácil, porque não é a sua opinião, e sim o número do profissional, tá? Eu já loguei aqui no Analyzer Control, eu vou começar meio que de trás para frente. Vamos falar primeiro do Control, vamos falar primeiro dessa questão do que é que o coordenador pode ter de recurso, e depois eu entro e mostro para vocês alguns recursos do Analyzer, que é o da prescrição realmente propriamente dita, tá? Então, quando você entra no Analyzer Control, a primeira informação que você tem aqui na mão é a informação das fichas prescritas. Então, você vai perceber aqui, ó, que eu tenho 4 quadradinhos aqui que já me chama a atenção, aonde esse primeiro aqui diz para mim o percentual de alunos
que tem ficha prescrita na musculação. Então, dos ativos da academia, dos ativos do nosso negócio, todos os alunos ativos, nesse caso aqui, apenas 47,2% desses alunos possuem fichas prescritas na musculação. Então, isso já me chama a atenção, eu como coordenador, que minha capacidade de análise, de qualquer uma que seja, ela está muito restrita por eu não ter um percentual maior de alunos dentro do sistema. Isso pode ser proveniente de um processo de implantação inicial, isso pode ser proveniente, talvez porque a galera não está empenhada em jogar essas fichas dentro do sistema, e você tem número preciso para afirmar isso. Isso também pode estar ligado a uma segmentação do negócio. Às vezes a academia ela é metade musculação, metade água. Às vezes ela tem um balé infantil muito forte dos ativos. E aí, de fato, esses 50% dos ativos pode ser muito próximo dos 100% dos potenciais alunos da musculação. Mas o legal é que mesmo com essa percepção, mesmo com essa estrutura dentro da academia, você tem número para poder validar. Então, um outro número interessante, já de cara, é você medir a evasão, as perdas por carteira. Você vai ver que a gente tem uma nomenclatura que a gente chama de P30 e P90. O que quer dizer isso? São as perdas dos últimos 30 dias por professor e as perdas dos últimos 90 dias por professor. Eu vou explicar depois com calma qual a importância de você estar medindo isso de perto para poder avaliar essa produtividade de cada profissional. Então ele já me diz aqui, ó, que nos últimos 30 dias desistiram 46 alunos da academia que tinha ficha prescrita na musculação, e isso representou 7,2% dos alunos da academia, tá? Aqui embaixo também tem um outro termômetro bacana para a gente estar olhando sempre, né? Nosso calo aí, as fichas vencidas. Esse número aqui é sensacional, ou seja, nesse momento essa academia não tem nenhuma ficha vencida na musculação, né? É comum às vezes você ter 10 ali, 15, enfim, dependendo do volume de aluno ativo na academia, mas e isso acontece normalmente quando você está naquela transição, né? Venceu a ficha do cara ontem, o professor não deu tempo ainda de renovar o treino do cliente, mas o ideal de fato é que eu tenha uma coisa muito próxima a 0 ou 0, para que realmente eu tenha certeza que o cara não está naquele empecilho que acontece muito quando o cara tem ficha manual, ou quando você não tem algum controle como esse. Mesmo automatizado, acontece bastante da gente ter as fichas vencidas e não ficar sabendo disso. E a consequência é aquele aborrecimento com o cliente no dia a dia, né? O cara se sentindo desassistido, né? Ou uma qualidade péssima da prestação de serviço da academia, que de fato quando eu tenho realmente um treino que não foi renovado, tá? Esse, para mim, é um dos dados mais significativos de qualquer módulo, qualquer produto que você entre da Qualifita. A gente aponta muito para a frequência e lá no Gestor Fitness a gente fala muito disso, né? Eu costumo dizer que numa implantação do sistema, quando você vai importar os dados, as batidas de catraca, os registros de frequência, para mim, é muito mais importante do que o cadastro do aluno. É uma brincadeira, mas de fato ele tem uma importância muito grande, porque a frequência, o fato do cara girar a catraca ou não girar, né, quando ele está bloqueado, mas o fato dele girar, aquilo dá indicador para a gente de muita importância, de vertentes, inclusive, indicadores que vão contar um pouco do posicionamento do nosso negócio, vai contar um pouco de uma média de frequência semanal, né? Vai contar um pouco até qual o perfil do cliente por horário. Então, assim, o que parece ser um dado muito simples, que é o cara estar em dia e a catraca girar, num sistema que ofereça isso de uma forma mais gerencial, ele pode ser transformado num dado muito rico, né? Ou numa informação muito rica para você tomar determinadas decisões, tá? Aqui, por exemplo, me fala que a frequência média semanal dessa academia dos últimos 30 dias é de 1,43. Para um coordenador de musculação, ele tem que correr agora lá na musculação e ver com a galera que está lá prescrevendo as fichas, com os professores, como é que está as divisões dessas prescrições. Na hora que o cara vai prescrever uma ficha A, B, C, D, por exemplo, se o professor não estiver ligado na frequência do cliente, né, ó, pô, vou mudar teu treino, tem um treino, sei lá, qualquer que seja ele, e que a gente vai trabalhar o grupo, cada divisão é um grupo muscular, então vamos trabalhar ali com 4 ou 5 divisões, e o cara frequenta menos de 2 vezes por semana,
né, onde ele teria que, teoricamente, num treino desse quase que todos os dias, a gente vai ter um resultado comprometido, né? Uma academia que tem uma média de frequência semanal de 1,43, eu tenho que ficar muito atento a cada prescrição individual para não cometer esse erro, porque um cara que frequenta 1,4 e eu prescrevo um treino para ele ABCD ou até ABCDE, o cara treina peito hoje e ele vai treinar peito daqui a 35 dias. Então, assim, resultado nenhum, a academia vai fazer mal para esse cara. Então, a gente tem que ficar muito atento, porque o estímulo da frequência ele é muito mais importante do que a própria prescrição, né? Lá no gestor a gente fala muito, né, que ficha de treino não serve para nada, os caras ficam bravos comigo, mas não é que não serve, é porque eu preciso transformar essa ferramenta, que é a ficha de treino, numa ferramenta de relacionamento. Eu preciso primeiro olhar para esse número, melhorar esse número, para que o contexto da ficha, o conteúdo da ficha dê resultado. Porque se esse número não melhora, eu posso ter a baita de uma ficha lá prescrita da melhor forma que seja, mas ela não vai dar resultado nunca, né? Porque o cara precisa frequentar, tá? E aqui embaixo ele me fala quais os alunos ou quantos alunos que não tem ficha, aonde ele está localizado. Então, assim, os 52,8% dos alunos que não têm ficha, eles estão concentrados onde? Então, a maioria desses caras é no horário da manhã. Ó, 62% dos caras é de manhã, uma fatia está lá à tarde, uma menor está à noite. Então, aqui já me diz que a galera da noite tem uma aderência à prescrição maior ou ao sistema maior. A galera da manhã talvez está dando uma farrapada, ou porque o pessoal de idade ali não incorporou ainda a entrada do sistema, enfim. É uma análise precisa de número que você vai ter em relação à situação de prescrição dos treinos, tá? Aqui do lado tem uma ferramenta, que é uma ferramenta que a gente desenvolveu, chamada Score Table, que de fato ela proporciona para o gestor da musculação um ranking de produtividade. Eu vou explicar isso com bem calma, porque esse produto é sensacional. Ele de fato vai te falar qual o professor mais produtivo e qual menos produtivo e por que ele se enquadra dessa forma, tá? Então, ele já entrega pronto, do jeito que está aí mesmo. É você bater o olho e falar assim, ó, o Jonas é meu professor mais produtivo. É aquele que me dá mais resultado financeiro. Pode ser até que não seja o de maior conhecimento técnico, pode ser até que não seja o cara, o melhor, vamos falar assim, mas o número desse cara é o melhor. Então, longe de mim dizer que ele não é bom ou que ele tem uma característica qualquer que seja negativa. Se o aluno acha ele bom, se o número dele reflete isso, ele é bom e ponto. Então, esse cara consegue de fato te dar essa noção e essa percepção, tá? Eu posso detalhar todas essas informações, eu venho para cá, ó, e o sistema já detalha para mim cada professor da musculação. Ó. A Janaína tem 81 alunos ativos na carteira dela. Se eu vier aqui e dar 2 cliques em cima, ele me diz cada aluno prescrito pela Janaína, quando é a data prevista para mudar o treino, quando esse aluno vence na academia, essa data aqui já é uma data de vencimento do plano do cara na academia, tá? Eu posso fazer migrar as carteiras, ou seja, vamos supor que a Janaína não trabalha conosco mais a partir de amanhã e está chegando um outro professor. Eu posso transferir todas essas fichas da Janaína para o novo professor automaticamente. Então isso dá uma capacidade bacana. A gente já começar a partir do outro dia, quando chega o novato, ele já incorporar esse conceito, esse processo, né, sem ter que ir na mão ou ter que renovar a ficha, esperar vencer para renovar com outro professor. Então você já joga a carteira automaticamente para esse novo, ele já vai analisando a carteira. Uma dica que eu dou para vocês, e é bem bacana, professor novo, quando chega na academia, até plantar bananeira ele planta se você mandar. Então, é interessante que na hora que ele chega, quando você migra a carteira, é fazer ele pegar cada aluno da carteira dele e ligar e se apresentar e marcar para amanhã. A gente se conheceu durante a semana, enfim, ele está ali com um monte de gente que ele não conhece. E o interessante é como ele está chegando agora, é poder fazer um feedback, um contato com cada cliente, agendando, se apresentando, estou à disposição. Então isso funciona bem, dá uma repercussão para o cara que está chegando, muito interessante perante o cliente de vocês, tá? Então aqui você avalia, ó, cada professor, quantos alunos prescritos. A primeira análise aqui importante é o seguinte, você pode ter uma Janaína que trabalha no horário com 81 e eu posso ter o José Antônio que trabalha no mesmo horário que a Janaína e tem a mesma carga horária. Ué,
Então, como é que a Janaína trabalha no mesmo horário e mesma carga horária e tem 81 alunos prescritos por ela, e o José Antônio trabalha e tem basicamente a metade. Interessante, desistente dos últimos 30 dias. Então, da carteira da Janaína desistiu um, e da carteira do Antônio também desistiu um, só que ela tem o dobro de alunos na carteira dela. Então, a gente tem um problema muito sério aqui, realmente, de retenção em relação a esses dois profissionais. Esse cara aqui me deixa a desejar muito, está se escorando, a característica de atendimento e de retenção dele não é boa, porque ele tem basicamente a mesma perda, então isso precisa ser fortemente avaliado, tá? Então aqui, ó, atendimentos realizados, ele me mostra, ó, todos os atendimentos que foram feitos por cada professor, para que cliente, ficha atualizada, ele vai registrando o dia, a hora, perdas por carteira, então no mesmo conceito, né? Eu pego cada professor e vejo as perdas dele naquela característica que eu falei para vocês. Carteiras de P30 e P90, que são as perdas dos últimos 30 dias e as perdas dos últimos 90 dias. Demorou um pouquinho aqui para carregar, porque ele está analisando todo o contexto de desistência de cada professor, mas já já ele nos entrega aqui essa resposta para que você possa avaliar. Olha lá, P30, ó, Cássia, nos últimos 30 dias desistiram 7 alunos da carteira dela. Isso representou uma perda de 29% dos ativos da carteira dela. Então, assim, ela tem 24 atualmente, perdeu 7, ou seja, 30%. Daniele Cunha, ó, tá aqui, ó, perdeu 5, tem 52, né? Então, olha que louco, ó. Ela tem quase que o dobro, ou melhor, mais que o dobro de uma para outra, e a perda foi quase em termos de quantidade a mesma, só que percentualmente bem baixo. Então você começa já a ter uma análise aqui realmente independente do conhecimento técnico de cada uma, mas você tem uma análise bem interessante do ponto de vista percentual, né? Assim, que a produtividade dessa, a retenção dessa é muito maior do que essa aqui de cima, tá? E aqui ele vai mostrando quem são os clientes, quem são os alunos, então você consegue inclusive avaliar isso. P30 e P90. Aí a gente vai lá, ó, Daniele também. Então você vê que a Daniele está em segundo aqui em termos de perda, está em primeiro aqui, ó, Janaína 14, 17. Aí você vê no percentual, a Cássia, ó, 41% de desistência nos últimos 90 dias. Ela perdeu quase que a metade dos clientes dela, da carteira dela, com 90 dias. Então esse é um número muito expressivo. A gente tem como, no Score Table, aquele ranking que vocês viram no começo, a gente tem como criar uma tabela de metas para isso, tá? Então o sistema já faz cálculo, já faz um score para você bacana, com peso bem forte nas perdas. Então você consegue medir realmente o professor mais produtivo para vocês. Então, olha que visão bacana. Ah, PR, mas como é que o cara é desistente? Desistente aí é o cara que não renovou o plano, tá? Desistente é o cara que não foi lá e não renovou na recepção com a recepcionista. Então foi prescrito pela Daniela ou pela Cássia, mas, por exemplo, a Adriana aqui, ó, o cliente é um aluno da academia, que não renovou, o plano dela venceu nessa data e não renovou com a academia. E foi prescrito pela Daniela. Então você começa a perceber e avaliar e comparar os professores. Quem é que retém mais, quem é que retém menos. Então isso é bem bacana, tá? Fichas prescritas, ele já vai te dar uma posição, ó. Como eu não tinha nenhuma ficha vencida, como é que está disposto essas fichas por professor? Então, Janaína, por exemplo, ó, ela tem 37 fichas que vai vencer com 30 dias, então, ou seja, nos próximos 30 dias, eu tenho 37 alunos que vencem ficha prescritos pela Janaína, tá? Entre 30 e 60, 48, entre 60 e 90, uma ficha. Tá? Então, assim, ele te dá uma disposição de como é que tá. Essas datas de vencimento, aí já é data de vencimento cronológico do treino, né? É aquela prescrição para 6 semanas, 8 semanas, 30 dias talvez, né? Então, assim, isso dentro do que de fato vocês têm como metodologia de trabalho dentro da musculação. Então ele já vai avisando para o coordenador como é que está isso aqui. As fichas vencidas, se o coordenador der 2 cliques aqui, ó, ele já mostra quem são esses clientes. Então o Rodrigo aqui, ó, tem fichas vencidas, aliás, fichas que vencem com 30 dias, quem são os clientes, qual a data que vai vencer essa ficha, tá? Com 90, entre 60, 30 e 60, entre 60 e 90, não tem nenhuma. Então, tudo que tem do Rodrigo gira em torno de fichas que vão vencer com 30, fichas que vão vencer com 60 dias, tá aqui todo mundo.
Ou seja, você percebe que na mão ali está disponível para você que é coordenador da musculação, tudo o que está acontecendo na musculação em relação a número, né? Vinculado a cada profissional. Frequência. Eu particularmente adoro esse indicador, assim. Ele me dá uma condição de análise bem interessante, também demora um pouquinho para carregar, mas é porque ele está analisando toda a frequência de todos os clientes por professor, e aí ele vai apontar para mim quem é o professor que mais estimula a frequência. Isso é que é legal, né? Quem é aquele cara que realmente eu posso falar, esse professor aqui contribui a favor, né? Porque uma consequência da prescrição é o aluno frequentar mais. Se a prescrição, independente, não estou nem falando de resultado, nem do método que o cara está usando. Eu estou falando se aquilo contribui para um prazer ou para um relacionamento com o cliente que estimula ele vir para a academia. Não adianta eu ter uma baita de uma ficha que prescrita para um cliente, ele não curte, ele não gosta e ele não tem estímulo para vir. O que é que vai acontecer com ele? Quando o plano vencer, ele não renova. Então, independente se isso está certo ou está errado, eu preciso achar um meio termo para que isso gere um prazer no cara, para ele gostar de vir para a academia. Mesmo que não seja através da ficha, mas que seja através do relacionamento construído com o cliente. Esse cara aí vai me dizer, ou vai transformar tudo isso que eu estou falando em número. Então você consegue visualizar que o Rodrigo, por exemplo, ó, é um cara que, dos clientes que ele prescreveu treino, são clientes mais assíduos à academia, são clientes que mais frequentam. A média de frequência dos clientes prescritos pelo Rodrigo é maior do que qualquer um outro professor. Em segundo lugar vem o Caio e aí por diante. Então você vai ver aqui, ó, que mesmo a frequência da academia sendo 1,43, você vê que a do Rodrigo é de 2,1, ó. A do Caio é 2,2, a do Paulo já cai para 1,97. Então você tem a média que vai caindo graças a, de fato, alguns professores que ela cai bastante mesmo aqui, ó. Então essa média geral vai ficando muito baixa, tá? Então você consegue avaliar. Nós temos academias que, inclusive, usa esse indicador com um peso muito grande para apontar ao final de cada mês o profissional do mês, assim, o professor do mês, vamos falar assim, o profissional do mês, um dos indicadores para dizer que esse cara é o profissional do mês é esse indicador aí, é o cara que fica em primeiro, em segundo, isso tem um peso muito forte para poder avaliar o profissional. Então você percebe que numa tela, o teu coordenador e a gente lá no Gestor Fitness, como a gente trabalha muito com processo, com rotina do dia dos profissionais que se intitulam como líderes, coordenadores, gerentes, dentro de um processo, de uma rotina diária de um coordenador da musculação, passar o olho numa tela como essa, mata o assunto do ponto de vista de saber o que está acontecendo com a equipe, do ponto de vista de medir produtividade de uma forma muito rápida e muito prática, porque está tudo ali na mão, disponível automaticamente para ele. Então, se eu tirar meia horinha do meu dia, eu consigo bater aí o olho em cada um desses caras e talvez num dia da semana ali eu promover uma reunião individual, talvez com aquele que está mais fraco, sem ter que realmente juntar todo mundo. E às vezes quando o número da academia no geral não está bom, você vai lá, junta, dá uma pressão, dá uma porrada em todo mundo, mas na verdade só ali alguns merecem essa porrada, outros não, outros estão fazendo um papel bacana. Então esse cara aí eu teria que chamar de canto e elogiar. Então você começa a ter número e métrica mais precisa para poder avaliar a equipe, tá? Você tem várias análises aqui, eu tenho os relatórios, ó. Eu quero um relatório que me dê por professor os alunos que não estão frequentando a academia, tá? Então a gente usa aí como padrão 5 ou 6 dias. 5 ou 6 dias o cara não passou na catraca, isso cai lá na carteira do professor. Então, ó, da carteira da Janaína, eu tenho 18 alunos que não frequentam a academia há mais de 5 dias. Então ele já traz todos os clientes, quando vence o plano, o dia que ele acessou a última vez e os telefones, caso você queira fazer a ligação de não frequência utilizando o professor. E aí ele gera uma folhinha para cada professor. Você pode tirar ali uma vez ou duas vezes por semana, uma vez por semana, você tira essa relação, entrega na mão do professor para ele fazer essas ligações. É uma forma, é uma mecânica bacana e você percebe que está pronto. Preciso fazer conta, ir atrás de nada, levantar nada, consultar nada. Ele já te entrega pronto isso. Isso em tempo real. O cara frequentou hoje de manhã, já não aparece mais na lista, tá? Como eu tenho também essa mesma relação no que a gente fala de analisando o desistente.
Então, por exemplo, eu quero pegar os desistentes do início do mês de junho até o dia, vamos pegar uma semana aqui, até o dia 7 de junho. Ui, digitei errado aqui. 7/6/2016. Então eu quero saber todo mundo que não renovou nesse período por professor. Então eu também tenho essa possibilidade. Ó. 4 alunos da Cássia não renovaram o plano com a academia do dia 1/6 ao dia 7/6. Então se você tiver aí uma mecânica de ligação também para desistente, utilizando o professor, lá no Gestor Fitness tem uma dica show de bola para isso, então dá um salto lá, olha que funciona bem, tá? Então tá aqui já pronto também para você que gerencia a tua musculação, utilizar isso de forma muito simples, ó. E todos esses alunos são aqueles que realmente não renovaram. E pronto, tá? Então aqui você tem vários relatórios. Eu quero trabalhar com renovação, então eu quero ter uma lista do mês para frente aqui. Vamos pegar o mês 7 a 31/7/2016. Eu quero que ele me dê uma relação dos alunos que vão vencer nesse período por professor. Então ele também me lista, olha lá, alunos que não têm professor, alunos com professor. Andréa Santos, então ela tem 5 alunos que vai vencer no mês de julho. O Caio, prescrito por ele, tem 2 alunos. A Daniele, no mês de julho, tem 7 alunos que vai vencer, prescritos por ela. Então se você tiver alguma sistematização de renovação, algum programa de renovação para bonificar os seus professores, esse relatório já favorece muito. Você pode tirar ele no início do mês, já ver quais são os alunos que cada professor tem que fazer uma ação em cima para poder estimular essa renovação e ele ser bonificado de alguma forma. Então isso também vai contemplar esse controle, tá? Você pode, aí você tem tudo aqui. Eu quero ver prescrição por professor. Aí a gente tem tudo aqui, ó. Posso analisar as prescrições realizadas mais detalhadas. Ele já me lista, ó, cada professor. Olha lá, o Márcio, ó. 73 fichas. Todas as fichas do Márcio é avulsa. Eu tenho a Janaína aqui, ó, 79 fichas avulsas e 2 fichas pré-cadastradas, porque no Analyzer você vai perceber lá que a gente tem como ter fichas pré-cadastradas. Então eu posso ter método de treinamento, sei lá, drop sets, pirâmide, decrescente, eu posso ter hash pause, eu posso ter, enfim, fichas para iniciante, fichas avançadas, masculino, feminino, enfim, cada academia cria a sua forma, o seu método, ou a sua progressão de treino que queira, né? Mas você pode deixar já algumas coisas prontas. Eu tenho cliente que não utiliza, como é o caso desse aqui, ó. Basicamente você vê que ele não utiliza ficha pronta, mas eu tenho cliente que chega a ter mais de 200 fichas prontas. E os professores utilizam bem nessas fichas. Eles, nessa academia ou nessas academias, eles já entendem que o que vale realmente numa ficha de treino é o acompanhamento, é fazer o cara utilizar a ficha e não perder tempo customizando ficha, porque eu perco tempo fazendo isso e o cara não frequenta, não adianta de nada, mas é também uma gestão individual de cada um, cada academia entende da sua forma, tá? Aqui também ele já te dá um cenário, ó. Quantas fichas por professor, vencendo com 5 dias, nos próximos 10 dias, automaticamente você tem como controlar isso, tá? O sistema, obviamente, você vai ver lá, ele trabalha com banco de exercício. Esse banco de exercício é cadastrado pela academia, então assim, a gente não leva nada pronto, vocês que cadastram dentro do que vocês entendem aí como nomenclatura, né? Isso de fato, por incrível que pareça, é uma ciência. A gente não se mete muito nisso porque cada academia tem a sua forma de enxergar isso, por incrível que pareça, tá? Então essa é a mecânica que de fato a gente não entra nesse prisma, mas precisa-se de um banco de exercícios para poder começar a utilizar o Analyzer. Do ponto de vista do contra é isso, é você ter na mão, como vocês viram, detalhado ou sintético ou gerencial todas as informações que a gente necessita para gerenciar de uma forma mais precisa a nossa musculação, ok? Eu vou entrar agora falar um pouco sobre o Analyzer, a parte operacional, prescrevendo um treino, lá colocando as sessões, cada exercício, enfim, comentário, tudo que é necessário antes, depois de treino. A gente vai entrar agora nessa parte mais operacional, mas do ponto de vista de gerenciamento de equipe,
o Analyzer Control, com certeza, vai oferecer tudo que você precisa para tomar decisão, né? E melhorar realmente os números dessa musculação, ok? Então, segura aí que a gente vai ver agora a parte da prescrição através do Analyzer. Beleza? Vamos lá. Bom, vamos dar uma olhada agora no Analyzer, na parte operacional de prescrição, né? O Analyzer vai ficar na máquina da musculação. Normalmente essa estrutura é uma máquina da musculação, uma impressorinha não fiscal para sair lá o cupom do treino, né? O treino A, todo dia ele sai o treino do dia, né? A divisão do dia. Se você quiser um leitor biométrico, que é bacana também, o aluno chega, põe a digital, ele já sai automaticamente o treino do aluno, tá? Aqui, ó, o professor acessar, ele pode, quando tem o leitor biométrico, ele acessa pela digital. O próprio professor, pela mesma leitor que o cliente emite o treino, o professor pode acessar o Analyzer, ou por aqui, colocando a matrícula dele. Então, vamos fazer isso colocando uma matrícula. Deixa eu ver se eu lembro aqui, acho que é 2014. Eu vou entrar com o código de um professor, olha que bacana. Se você entrou, já que a gente falou no do conceito de carteira, cada professor tem sua carteira, tem que cuidar da sua carteira para que todos aqueles números se revertam ou que fiquem positivos, vamos falar assim, a gente minimize as perdas. Então, toda vez que o professor entra no Analyzer, o sistema já seleciona, baseado nos acessos da catraca, se nos últimos 60 minutos houve algum acesso na academia que tenha que o aluno seja da minha carteira. Então, assim, ele já seleciona para mim automaticamente os alunos da minha carteira que possivelmente estão na musculação ou estão dentro da academia. Então é mais daquela, tudo bem, todo professor tem que atender todo mundo, mas dá uma atenção especial para os seus clientes, né? Você atende todos, vai lá, dá um toque, auxilia em alguma coisa, corrige mais. Preferencialmente, atenda primeiro, dê um foco especial para o seu cliente, porque é ele que vai favorecer os números seus. Se cada professor atender os seus clientes, obviamente, no geral, todo mundo vai ser atendido. Então ele já lista para mim quem são os alunos que possivelmente estejam na academia da musculação, mostra foto. Então, assim, você vai poder saber, o sistema está te informando em relação a isso, tá? Então, ele já abre para mim aqui, automaticamente, ó, entrei com a senha da Janaína, ele traz todos os alunos da academia, que não são os alunos da carteira da Janaína, são todos, porque a Janaína pode, de fato, o aluno pediu, não saiu o treino dele, está vencido, mas não tem uma ficha pronta, para que você prorrogue por mais um dia aquele treino, e o professor daquele aluno não esteja em sala naquele momento, ou o cara treina de manhã e veio à noite, e o horário da Janaína é à noite, então não é por conta disso que ela não vai poder atender esse cliente. Então, ela visualiza todos os alunos e ela pode fazer alguma ação, algum atendimento em cima desse cliente, independente se é dela ou não. Mas a gente tem alguns botões rápidos aqui, ó, todos os alunos ativos, que teoricamente são aqueles que a gente mais trabalha, mas vamos supor que hoje chegou um aluno na academia, ele é um retorno, ou seja, ele venceu o plano dele há 6 meses, por exemplo, ele voltou hoje, chegou na recepção e falou, ó, vim me rematricular na academia, mas eu queria treinar primeiro, depois eu pago. Então, na hora que ele chega na musculação, como não foi renovado ainda, ele não é um aluno ativo. Então, eu tenho como acessar o cadastro dele para visualizar alguma coisa, fazer algum tipo de abordagem ou acompanhamento desse cliente, clicando em todo o cadastro. Aí, de fato, ele pega todo o cadastro da academia, né? Todos os alunos que já frequentaram, e aí você pode realmente consultar o cliente de 2015, por exemplo, tá? Então, assim, dá para acompanhar todo mundo. Ah, não, eu quero saber todos os aniversariantes de hoje, independente se é da minha carteira ou não, ele já mostra para mim os aniversariantes, ó, todo mundo aqui, tá? Como o sistema é multi-empresa, você pode trabalhar com várias filiais, ou o cliente que vem de uma outra unidade e veio treinar aqui na academia e, coincidentemente, no dia que ele veio a ficha venceu, não saiu, então eu tenho como visualizar essa ficha, liberar essa ficha, se eu quiser, mesmo sendo de uma outra unidade, por um produto que a gente tem, que a gente chama de Sync, ele sincroniza os dados, ele joga de um lado para o outro, joga daqui para lá, de lá para cá. Então o professor pode não manipular a ficha, mas pelo menos fazer uma liberação de um treino para que o aluno não fique sem treinar, tá?
Fichas pendentes, o que é fichas pendentes? Imagine que você está fazendo uma ficha de treino agora e no meio da ficha um aluno chamou você para um atendimento. Então você pode sair da ficha, ela fica como pendente de conclusão, e na hora que você retornar, você vai clicar em ficha pendente, ele já visualiza automaticamente aquele aluno. Então você ganha tempo na hora das pesquisas, né? Fichas vencidas, ó, não tenho nenhuma ficha vencida, e fichas vencendo. Então ele vai listar para mim todas as fichas que estão vencendo e o parâmetro que a gente usa no sistema é nos próximos 5 dias e 10 dias. Então ele já me mostra todos os alunos que estão por vencer com datas próximas, para que se o professor, e aí sim aqui é por carteira, se a Janaína quiser mexer, já adiantar alguma coisa de cada treino desse, ela vai ter condição de fazer isso, tá? Então esse é um menu de consulta rápida para que você possa medir, olha, selecionar, filtrar rapidamente algumas consultas, beleza? Aqui do lado ele mostra o score table, então ele me diz aqui, ó, quantos alunos ativos tem prescritos por mim, Janaína, então quantos alunos tem na minha carteira, né? Número de atendimentos que eu fiz nos últimos 30 dias, ou seja, manipulei alguma ficha, mudei algum vencimento, ele já registra aqui para mim, tá? P30, ó, então quantos alunos eu perdi nos últimos 30 dias, então ele já me dá esse indicador. E o P90, 14, 17%, ou seja, esse 14 aqui representou 17% dos meus alunos da minha carteira. Nos últimos 90 dias eu perdi, Janaína, 14 clientes, 12 alunos. Na verdade, a academia perdeu o que fazia parte da minha carteira, né? Então, o que é legal, o que a gente gosta? Eu gosto muito de fazer isso, né? E que ranking ele está? Então, ela está em 5º colocado no ranking do Score Table. Então, eu costumo, de fato, fazer isso. Eu mostro para o cliente, olha, ou melhor, eu mostro para o professor, né? Em que ranking ele está, através do Score Table no Analyzer, e por que ele está ranqueado assim. Então, se ele tiver condição de correr atrás, de melhorar esses números aqui de perdas, com certeza ele vai ficar melhor ranqueado. Então, a gente mexe no fator vaidade, a gente mexe no fator de empregabilidade também, obviamente, porque se o cara tiver sempre ranqueado muito abaixo, com certeza na primeira oportunidade que tiver, o gestor vai trocar, não tem jeito, faz parte do contexto não só do fitness mais geral de mercado, a gente tem que ser produtivo em termos de número, né? Não apenas do achismo, né? Não apenas da vaidade, mas em termos de número. Então a gente meio que coloca uma certa pressão no profissional para que ele fique antenado com esses números. E esses números melhoram como? Melhoram com abordagem, melhoram com relacionamento e melhoram com telefone. Né? Porque se é P30 ou P90, o cliente não está mais na academia. Se ele não está mais na academia, a única forma de buscar é através do telefone. Então, é uma forma de você estimular, a partir desse momento, criar um procedimento e um processo para que o professor faça as devidas ligações. A gente tem uma série de recursos, aqui eu consigo visualizar ó, que divisão de treino é desse cliente da Isabel de hoje, né? Quantas sessões previstas eu programei para a Isabel, 20, quantas ela já realizou, como é que o sistema contabiliza isso? À medida que a Isabel chega na academia, põe a digital dela, o código, e sai o treino do dia, automaticamente ele contabiliza como uma sessão realizada. Então amanhã, quando ela vier, colocar a digital o código, que sair a ficha dela, ele vai contar 16. Se ela vier só daqui a 3 ou 4 dias, colocar o código e sair a ficha dela ou a digital, conta 17, e aí ele vai, por sequência, contabilizando as sessões realizadas. Sempre também visualizando primeiro a validade da ficha. Então, se chegou no dia do vencimento cronológico da ficha, o sistema não sai o treino, na verdade sai uma mensagem pedindo para o professor, para o cliente, procurar o professor para atualizar os dados da ficha. Então, nesse caso, eu gosto também muito de fazer isso. Né? No passado, se falava muito de abordagem, que o professor tem que abordar o aluno, o professor tem que abordar o aluno, tem que ir até o aluno. Isso continua, tá? Mas se você parar para pensar numa análise mais cética, a gente hoje tem em determinados horários professor para atender 20 alunos. É impossível ele ir em cada aluno. Né? Eu já fui de uma época que a gente sugeria o cara ter uma pranchetinha para ficar com a ficha impressa na mão, e a gente criava
códigos de riscos para saber se o cara atendeu, então dava um tique, um X, tinha um significado para isso, mas isso caiu por água, isso não funciona na prática, é muita gente para o cara atender, o professor também não quer atender, não quer fazer isso, tá? Então não adianta você gastar energia com uma coisa que não vai funcionar, por uma série de fatores, que lá no Gestor Fitness Digital depois você dá um salto lá, que eu te explico isso. Mas de uma forma mais produtiva, o que a gente faz? Eu uso o aluno para isso. Então a ficha do cara venceu, não foi renovada por ninguém. Eu jogo uma mensagem dizendo para o aluno que ele precisa atualizar os dados, que ele procura o professor para otimizar o treino dele. Então vai chegar lá o aluno e dizer, ó, professor, minha ficha não saiu, sabe essa mensagem aqui. Então o professor vai lá e aí sim deve ter alguma sistematização, deve ter algum procedimento na academia, por ser uma ficha vencida, qual é a postura que o professor deve adotar junto a esse cliente. Mas ele não fica desavisado, ele não fica sem saber, né, porque o aluno usa isso. Então, ele vem no Analyze, adia mais um dia aquela ficha, coloca possivelmente isso em alguma pasta para ser uma ficha que ele amanhã ou no horário mais tranquilo ele vai renovar, para no próximo dia ou na próxima vinda do cliente a ficha esteja pronta com o novo treino dele. Ou não, né? Talvez venceu cronologicamente e era 20 sessões de treino que estava previsto, o cara só fez 5 ou 9, enfim. Então vai existir a abordagem do professor com esse cliente dizendo assim, ó, a ficha venceu, mas só cumpriu 50% das tuas sessões de treino, você não está vindo, o que está acontecendo? Então tem toda uma estratégia para estimular a frequência desse cara. Então nesse caso, eu vou esticar por mais 15 dias o teu treino para que você consiga cumprir essas sessões, porque, que é o sonho que todo proprietário tem, é que a abordagem seja nessa linha, né? Porque a gente está seguindo uma progressão, existe todo um planejamento de resultado para você, mas para isso, eu só posso evoluir de treino se você cumprir as sessões, porque você precisa estar apto, teu corpo, né? Ele tem que estar apto para evoluir de treino, para um treino mais forte, para um treino mais intenso, que vai buscar mais resultado, você precisa cumprir essas sessões. Então eu vou esticar mais 15 dias, você vem firme aí, qualquer dificuldade você me procura para a gente poder, daqui a 15 dias, mexer nesse treino, daqui a uma semana, enfim, dentro do que for, do que for conveniente ou do que for possível para que o professor crie um comprometimento do cliente para a frequência. Beleza? Então, com isso você começa a ter controle de fato sobre vencimento de ficha e sessões previstas em relação às realizadas. Perfeito? Então aqui tem uma série de ícones, enfim, eu tenho o banco de exercício da academia, tá tudo aqui na mão. Os bancos de exercícios, eles são cadastrados. Deixa eu pegar aqui o mais conhecido de todos os conhecidos, né? Então eu pego o meu velho supino reto aqui, ó, tá? Então você cria grupos musculares, cada academia também cria sua nomenclatura, empurrar horizontal, puxar, empurrar, subir, descer, enfim, eu particularmente não gosto de me meter nisso, oriento toda a equipe da Qualifit para não se meter nisso. O cara quiser colocar pipoca como grupo muscular, é um problema dele, é um padrão dele, a gente não se mete. Então por isso que esse banco vai vazio e tudo isso é muito parametrizado de acordo com cada academia. Então você cadastra para o grupo muscular, porque na hora da prescrição você pode pesquisar o exercício por nome ou selecionar por grupo muscular, que aí dá uma facilitada na hora que o professor for prescrever, tá? Você também pode trabalhar com fichas padrões, aqui tem bastante, ó, né? Circuito, ficha combinada, enfim, também nomes específicos. Cada academia vai criar a sua mecânica aqui, o seu método ou os seus métodos de adaptação, enfim. Cada academia cria o seu. Facilita bastante na hora da prescrição, a gente vai ver, mas é uma coisa particular de procedimento de cada academia, tá? Então você tem vários aqui ícones que vão te dar vários recursos. Eu tenho como trocar de responsável técnico. Então o aluno não frequenta mais no meu horário, está frequentando agora um outro horário. Eu tenho como transferir para um outro professor. Eu tenho como espelhar a ficha. Então eu quero pegar a ficha do aluno 259 e jogar para o aluno, sei lá, 1040. Então também é uma possibilidade. Eu prescrevi uma ficha para um cara aqui, customizei ela inteira, deixei ela toda redonda para esse cliente, e chegou um cliente novo, um aluno novo, que se assemelha muito com as características e com os objetivos. Então, para não fazer isso tudo novamente, eu pego a ficha de um lado, jogo para o outro, ele joga só os exercícios,
As sessões de treino, vencimento, tudo isso o professor tem que colocar, mas pelo menos o pesado ali, 90% do trabalho, a gente pode otimizar nessa transferência. Tá? Eu posso mandar e-mail, né? Mandar e-mail de ficha para um cliente, se eu quiser, então é possível também. Eu posso acompanhar o histórico, tanto de treino, ó, histórico de fichas prescritas, aqui, ó, a vida toda do cliente, tá? O dia de cada ficha, ficha avulsa, ó. Aqui ele usou ficha pré-cadastrada, aqui ele usou fichas avulsas, ou seja, ele customizou do zero. Aqui é a ficha atual do cliente, então, treino AB. Então você tem na mão todos os atendimentos que foram realizados. Então você tem bem na mão todo esse histórico do cliente. Ele já me diz idade, frequência recomendada, tá? Eu tenho como ver ou verificar a grade de frequência desse cliente. Então posso pegar aqui o Túlio, ó, o dia que ele mais frequenta é a quarta, por incrível que pareça, o dia que ele menos frequenta é a terça, tá? Tá recomendado para ele, de acordo com a avaliação, que ele se comprometeu de vir todos os dias da semana. Isso é um mito, né? Ele falou que vinha 5 vezes por semana. Na real, ele está vindo 1,2 vezes por semana. Então, todos os dias que ele veio aqui, ó, e se ele treinou na academia ou não. Olha lá. Viu? Tem uns buracos aqui, o cara salta de 30 do 4 para 10 do 5. No 10 do 5 ele veio, não treinou na musculação, treinou dia 11. Olha só que louco isso. Aí você pode ver um cenário mais de mês a mês, ó. Você vê que tem uns buracões enormes aqui que ele não veio para academia. Esses que tem o número 2, ou o cara veio de manhã e de tarde, ou ele passou 2 vezes na catraca, mas o sistema vai contabilizar apenas uma sessão de treino, tá? Então tá aqui também uma posição para você poder... A gente fala muito do professor ter poder através dessa informação para cobrar uma corresponsabilidade do cliente, né? Não adianta a gente matricular o cara, jogar ele para dentro da musculação, falar que vai alcançar todos os objetivos dele, mas ele só precisa fazer a parte dele, que é frequentar. Porque senão eu tenho que pegar meu diploma, minha pós-graduação, meu MBA, tudo que eu fiz na minha vida e jogar fora, porque o cara não vem para academia e no restaurante, na mesa de bar, ainda diz que a academia não faz bem para ele. Então, é interessante, é importante que você possa abordar o cliente, mostrar a frequência e como você está ali para ajudar, qual o horário que é melhor para ele, que pode ser que aquele horário ele esteja insistindo não seja bom. Então, assim, você começa a ter subsídio e informação para isso, tá? Vamos lá, pegar um aluno aqui que tem uma ficha, que eu posso dar uma olhada nele aqui, ó. Vou pegar o Emanuel, 2 cliques em cima, ó que legal. Já me traz a ficha do Emanuel, uma ficha avulsa, prescrita dessa forma. O que é ficha avulsa? É aquela ficha que eu montei do zero para o cara. Eu não usei uma ficha padrão nenhuma dessas aqui, ó. Simplesmente eu fui clicando em exercício, ó. Vamos colocar mais um exercício aqui. Eu tenho um supra aqui, vamos botar... se tem algum abdominal aqui. Tem adução, adutora... Rotação de bola, vamos botar aqui uma rotação aqui embaixo desse supra, por exemplo. Então escolhi o exercício, setinha, ó, ele está marcado aqui no treino A, setinha para o lado, treino A, 3 séries não, eu quero 4, 15 repetições, intervalo de 1 minuto, eu salvo. Ele jogou aqui abaixo do supra, ó, automaticamente. Se eu quiser que essa rotação seja feita primeiro que o supra, eu venho aqui na setinha, joga ela para cima e ele inverte. Ah, não, eu quero que ela supra seja primeiro, ele vem para baixo. Então você, professor, vai conseguir manipular isso aqui sem nenhum problema. Joguei o exercício e digo em que ordem eu quero que ela saia na hora da ficha impressa. Então, essa prancha aqui, eu quero que ela seja o primeiro exercício, eu subo, enfim. Aí você fica a seu critério de estabelecer o que é que você quer, em que ordem. Se você quer colocar algum tipo de observação, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui já já. As observações que podem ser antes do treino, depois do treino ou entre exercícios. Quando você coloca isso aqui, ele na hora que sai a ficha, ele joga o nome de um exercício,
abre uma linha embaixo, escreve a observação que você coloca aqui do lado para poder depois vir o outro exercício. Então isso serve para você falar que essa rotação é com halter, ou isso serve se você quer fazer um intervalado entre um exercício e outro com esteira. Então você joga aqui a observação, 5 minutos de esteira. Então assim, fica de uma forma muito aberta para que o professor possa fazer o que ele quiser, da forma que ele quiser, né? Personalizar o máximo que ele puder usando esses campos de observação para que o treino possa ficar dentro do que ele entende como mais adequado para o cliente, tá? Então aqui em cima eu tenho a possibilidade de treino cardio, tá? Progressão de treino, então eu posso deixar fichas prontas já para o cliente, eu já posso jogar e deixar programada outras fichas caso eu queira. Eu posso pegar um circuito aqui e jogar para ele. Então, por exemplo, esse cliente aqui, né, ele tem 2 fichas prontas. E essas fichas que eu joguei aqui prontas, eu posso também, ó, eu tiro o exercício, não tem esse supra aqui, nem tem esse aeróbico. Então, mas a ficha está aqui. A padrão continua do mesmo jeito lá que eu usei, mas depois que eu joguei para cá, eu customizei do jeito que eu quis. Isso serve para progressão, isso serve para a ficha atual, tá? Mas a próxima ficha é essa adaptação aqui, vamos supor. Então, o que é que eu quero que aconteça? Na minha ficha atual, está programado 32 sessões de treino. O cara tem que cumprir, até esse dia, 32 sessões de treino. Até o momento, ele cumpriu 9, tá? Se quando chegar o dia 23/7, ele cumprir as 32 sessões, ou, se das 32 sessões ele cumprir 90%, né, que seria ali 29 sessões, por exemplo, então chegou no dia 23, se ele cumprir 29 sessões, em vez da ficha vencer e avisar o cliente que está vencida, que ela procure o professor, eu quero que o sistema troque automaticamente para a próxima ficha da progressão, que seria a adaptação. Então você tem como deixar programado os treinos nessa mecânica, em cima das sessões realizadas. Por que é bacana isso? É que você vai ter certeza que quando chegar no 23/7, se o cara não treinou na musculação, a ficha não vai trocar automaticamente, tá? Então se 29, teoricamente, é meu gatilho, 29 ou mais, para que ela troca automaticamente, e o cara cumpriu 25, quando chegar no dia 23, no dia 24, aliás, que a ficha tiver vencida e foram 25 sessões de treino, o sistema vai sair a mensagem mandando ele procurar o professor para atualizar dados. Ele não vai trocar automaticamente essa ficha por uma outra, porque pela próxima da progressão, porque ele não conseguiu, ele não está apto ainda a evoluir de treino. Então isso é importante porque o professor pode deixar quantas fichas ele quiser, na verdade são 9, você pode deixar até 9 fichas aqui prontas, né, dentro de um planejamento de treino para esse cliente, mas com a segurança que a ficha só vai trocar se ele de fato cumprir as sessões que foram programadas para que ele atinja os objetivos dele, obviamente, tá? Então você pode fazer isso em tudo aqui, ó. Para a próxima também, eu vou trabalhar na mesma mecânica, vai, 90% ele troca, beleza? Eu vou salvando aqui, enfim, eu vou utilizando esse recurso, vai, 90% eu troco, salvo. Vou para a próxima aqui, olha lá. Essa já está com 90, eu também quero 90 nessa. E assim sucessivamente. Então você pode deixar essas fichas prontas para que, à medida que a anterior for vencendo, desde que ele consiga cumprir as sessões, o sistema troca automaticamente, tá? Recomendação do professor. A gente tem a possibilidade aqui, ó, ter uma anamnese. Então eu posso deixar todos esses dados, ó, por exemplo, treino aeróbico, 30 minutos, aeróbico, 30 minutos de musculação. Então o professor foi lá e escreveu isso como treino aeróbico. Como ele podia ter escrito aqui, alongamento geral, antes do treino. O que é que isso quer dizer? Que toda vez que ele for emitir uma ficha, lá tem um campinho na ficha chamado treino aeróbico, tem um campinho chamado observação antes do treino e uma observação depois do treino. Então, o que você escrever aqui vai sair na ficha. Como também observações gerais, que normalmente o cara deixa aqui algum tipo de observação
que possa chamar a atenção de um outro professor, caso o cara pegue a ficha desse cliente. Então, esse cara tem algum problema, algum desvio, né, algum problema no joelho, na articulação, então você quer deixar isso escrito para que o professor que pega aquela ficha não conduza o cara, talvez, para uma atividade que ele não está apto, que ele tem alguma limitação ou ele tem algum problema. Então, você pode deixar escrito que isso sai na ficha, tá? Se for um problema mais sério, que talvez deixar escrito para que saia na ficha e possa causar um constrangimento para o cliente, aí você tem a opção aqui de recomendação do professor. O que você escreve aqui não sai na ficha e só quem visualiza é o professor. Então a gente tem alguns clientes que utilizam isso bem, isso é como se fosse um prontuário, onde você pode, cada abordagem, tudo que foi conversado, tudo que foi atendido com o cliente, tudo que foi acordado, todas as situações que ocorreram de limitação, de problema dentro da musculação, você pode pontuar nesse espaço e dentro da mecânica da tua musculação, que isso seja de praxe, como já vi muitas academias acontecerem, e aí sim a gente está falando de serviço da musculação, é que antes de qualquer abordagem, até o próprio professor que prescreveu para o cliente, ele ter o hábito de vir aqui e buscar a informação da recomendação do professor. Porque às vezes é tanto cliente para ele atender que não dá tempo, né? Então chega aqui, ó, dia 5/5, sentiu tontura quando executou, enfim, tá? Então você pode sair pontuando cada, né, limitação numa puxada, num pullover, sentir o ombro, sei lá. Então você vai especificando tudo que é de limitação, todos os problemas, que isso vai favorecer de fato o melhor atendimento, a melhor prestação de serviço para esse cliente. Então você tem condição de fato de ter treinos customizados, personalizados, de acordo com o que você quiser. A única coisa que é fixa aqui é o cadastro do banco de exercício, porque você não consegue mudar aqui, você tem que respeitar a nomenclatura. A gente já faz isso para que o banco de exercício seja construído dentro da academia, com a anuência de todos os professores, mas que não seja uma coisa que a cada prescrição o cara escreva o que ele quiser, porque isso tem que ser como um acordo, e aí o professor da manhã, o professor da noite ou da tarde, ele fala a mesma língua, né? Porque a ideia de fato é que isso seja um banco de exercício da academia e não do professor, né? Então isso ajuda muito a transformar uma linguagem padrão, pelo menos no banco de exercício, tá? Aqui embaixo também, ó, você tem como fazer uma integração com a ginástica. Então a gente está falando aqui do Analyzer, que é da musculação, mas a gente tem um módulo específico para aula coletiva, onde você pode cadastrar a grade das aulas de ginástica, onde o sistema pede contagem de quantos alunos tiveram em determinadas aulas, e você pode classificar essas aulas. No caso aqui, os caras classificaram como cardiovascular e neuromuscular. Então cada aula lá está classificada dessa forma. Se o professor, na prescrição da ficha de treino do cliente, indicar, por exemplo, se o objetivo dele for compatível em ele fazer aulas cardiovasculares, ele joga para cá. Então, o que é que o sistema faz? No horário que o cliente vier treinar, quando ele colocar a digital lá, que saiu o treino A, o sistema busca na próxima hora, 60 minutos, se tem alguma aula na grade de ginástica que tenha essa característica. Se tiver, sai o treino do dia do cara, do cliente, e embaixo sai um alerta avisando, ó, existe uma aula tal hora, em tal sala, né, com tal professor, que é recomendado para o seu objetivo. E que foi prescrito pelo professor da musculação, que é o legal. E a gente entra naquele dilema, né? Indicar a ginástica pela musculação. Isso é uma forma, né? Isso é primeiro que é um abismo, né? É um abismo enorme. Mas isso pode ser uma forma da gente aproximar, ou criar uma ponte aí nesse abismo, para a gente ter essa indicação sem ter que estar falando. Na hora da prescrição já coloca, o próprio sistema já sugere, ele já busca se tem aquela aula, já sugere. Então, não fica naquela da obrigação do professor estar falando. Então, isso ajuda bastante, tá? Aqui no momento da prescrição eu consigo visualizar, ó, histórico de prescrição, está aqui disponível para mim. Eu posso prescrever uma ficha avulsa e se tiver liberado para mim, tudo isso aqui é mediante liberação, eu posso adicionar essa ficha se ela for dentro do que a gente entende como sendo uma ficha que eu deveria guardar, eu guardar essa ficha, adicionar ela como uma ficha modelo, eu posso jogar essa ficha na progressão. Então prescrevi uma ficha aqui e quero jogar ela na progressão, então é possível também
Então já jogo ela na progressão. Eu posso encerrar essa minha ficha. Então venho para cá, ó. Vamos lá. Treino. Então, treino realizado com sucesso. Eu salvo. Ele vai lá, pega todo mês esse meu treino, jogou no meu histórico. Jogou lá no meu histórico. Tá? E liberou para eu prescrever um outro treino. Que eu posso colocar do zero aqui, ó. Vamos começar tudo de novo. Vou colocar aqui um supino. Cadê? Vamos lá. Um supino cross. Opa. Esse novo treino vai ter, vamos botar novamente lá, 30 sessões de treino. Você vê aqui, ó, ele já sugeriu a data de vencimento. Por que ele faz isso? No momento que a gente cadastra o cliente pela primeira vez, ele pede para que você faça o que a gente chama de dados do DAT. O que é dados do DAT? São dados de atendimento. Então, o professor, ou na avaliação física, a gente pode liberar só essa talinha lá para avaliação, onde o avaliador pode pegar o resumo da avaliação e ele já preencher isso aqui. Tá? Então, já vem prontinho para a gente. Então, lá na avaliação, ou quando o cara veio da avaliação com aquele maçaroca de papel que ninguém olha, e trouxe para o professor, e lá tinha falando que dentro de tudo que foi conversado na avaliação, o aluno se comprometeu a vir 4 vezes por semana, então é colocado 4 vezes por semana aqui. Toda vez que eu especificar quantas sessões de treino o cara tem que cumprir, o sistema faz o cálculo pela quantidade de vezes por semana e vai sugerir já automaticamente uma data cronológica. Então fica mais fácil o professor não ter que estar contando num calendário e colocando aqui, tá? Então vamos lá, o supino cross, eu venho para cá, o supino cross vai ficar no treino A, são 4 sessões, 12 repetições, intervalo de 1 minuto. Se eu quiser botar alguma observação, ó, vamos botar com o halter. Eita, eu peguei o declinado, mas tudo bem, vai. Supino declinado com halter, 4 sessões. E aí eu vou montando. Agora eu vou colocar o cross. Ele já traz, ó, como às vezes, ou a grande maioria das vezes, se repete as sessões, intervalos, então ele já traz preenchido com a informação do anterior, tá? Você pode modificar ou pode manter, aí fica de fato a seu critério. Então, assim que é a prescrição, ó. Vou pegar aqui agora um ombro aqui qualquer, vamos botar um... Não sei como é que está escrito aqui. Deixa eu botar aqui. Um desenvolvimento. Pronto. Eu quero um 3 de 10. Vou mudar aqui. Esse cara eu quero com o halter também. E aí eu vou montando. Tá? Vamos botar aqui o treino B dele. Vamos botar um agachamento aqui. Só que agora não é mais A. Agora é B. 4 vezes. 10, 1 minuto. Então ele já vai montando o B aqui. Vou botar... Beleza? Vamos botar aqui um C de costa. Então vamos botar aqui uma... Não sei se está como puxada nesse banco. Está. Só que agora eu quero C. Tá? Então assim... Você vai montando a tua ficha na boa, exercício por exercício, ou eu posso simplesmente tirar todos esses exercícios. Não. Agora eu quero montar baseado numa ficha padrão. Vou meter um circuito pro cara aqui. Deixa eu olhar aqui que ficha é essa. Puxa a ficha B. É isso aí que eu quero pro meu cliente. Então vem aqui, ó. Pá. Ele já traz a anamnese toda do cara lá, os dados do DAT, ó. É isso mesmo que eu quero, é isso mesmo. Eu salvo. E o que é que o sistema faz? Já monta automaticamente todos os exercícios, tá? De uma ficha padrão. Ah, Pierre, mas eu vou ter que ficar engessado com a ficha padrão. Não. Você não consegue mudar a ficha padrão, mas ele faz uma clonagem, né? Ele pega o que está lá, joga para cá, mas daí, amigo, eu posso mexer no que eu quiser. Ó, eu tiro, eu posso mexer na ordem, enfim. Aí você pode brincar à vontade com ela. E não estou comprometendo nem mexendo em nada da ficha padrão.
Mas o que é que eu ganho com isso? Tempo, ó. Aqui, série, tudo vai ser 2 em vez de 1. Eu quero 10 nesse. Eu quero, enfim, aí fica a seu critério. Eu prescrevi uma ficha, estou personalizando dentro da individualidade do meu cliente, tá? Vou tirar esse glúteo aqui porque o cara não curte um glúteozinho, né? O Manuel não rola. Bom, então tá pronta a minha ficha. Se ele botar digital agora, já sai o treino A dele e a vida começa a tocar. É isso a nossa mecânica do dia a dia do Analyzer. É você ter condição de ter suas fichas prontas de forma muito prática e simples, como eu estou explicando aqui, sem muito mistério, e a gente ter um contexto realmente de treinamento bacana, de você ter um contexto de ter as suas fichas sem nenhuma questão de dificuldade, é muito prático e simples, tá? Aqui em cima você tem algumas informações, ó, como a carteira do cliente. Então, a Janaína, tá aqui a carteira de todos os alunos, todos os clientes da academia, todos os alunos que ela prescreveu, então, estão aqui. Todos os alunos que desistiram da carteira da Janaína nos últimos 3 meses, estão todos eles aqui. Se ela quiser fazer um telemarketing, ligar para o cara, aqui já tem a opção do telemarketing, ó. Ela pode, por exemplo, Maria Márcia, eu liguei, quero ligar, tá aqui o telefone da Maria, tá? Eu posso reagendar um contato com ela. Eu já trago automaticamente para esse telemarketing várias informações da Maria, tá? Se o professor for ligar, eu já trago alguns pontos que ele pode marcar do que foi conversado com a Maria para facilitar a dinâmica do registro da informação, tá? Para ele não ter que escrever tudo, então já tem algumas coisas prontas, ajuda bastante isso também. Beleza? Então vamos lá, ele traz aqui, ó, alunos sem fichas por horário, para eu cliente, eu professor, estar avaliando isso, olhando com calma. Ó, tem vários alunos no horário da manhã. Se meu horário for da manhã, eu já dou uma olhada para saber se algum desses caras aqui eu posso abordar, beleza? Aniversariantes do mês, ó, ele já traz todos os aniversariantes, amanhã, o de hoje e assim por diante. Então você também consegue dar uma avaliada bacana nisso. Então é isso, você consegue de fato ter um acompanhamento, você ter condição de poder avaliar as prescrições de cada cliente. A forma de prescrição é muito simples, é muito rápida, não tem muito mistério, né? E a ideia de fato é essa com o Analyze, é que seja prático, dê informação para o professor, não tome tempo dele para que ele possa ficar o máximo de tempo possível com o cliente, fazendo atendimento necessário, criando um relacionamento. E deixar o controle de sessão, o dia que o cara veio, se treinou na musculação ou não, deixa isso para o Analyzer que ele toma conta para você. Beleza? Então é isso. Aí foi um resumão, ou melhor, bastante informação do Analyzer Control, bastante informação do Analyzer, com toda a mecânica, como a gente viu, do coordenador, para que ele possa ter na mão e na hora que ele quiser a produtividade de cada professor, aqui para o professor poder estar vendo a produtividade dele, prescrevendo de forma muito simples, com bastante informação, né, de frequência do cara, histórico de prescrição, deixar a ficha pronta lá, ter a possibilidade de customizar a ficha de observação, exercício que ele quiser. Então dá para ele brincar à vontade com isso e ele ter tempo disponível, que é o grande objetivo, para poder fazer o que mais a gente quer que ele faça na sala de musculação, que é criar relacionamento. Beleza? Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Espero que a gente construa aí um relacionamento para frente e que também você tenha a oportunidade de ver outros produtos da Qualifit aí no nosso site. Beleza? Abraço e valeu!